Os 7 pecados capitais. Eles existem em cada um de nós. Esses pecados são fatais. Eles têm um efeito gravemente destruidor na vida espiritual de uma pessoa. Luxúria, inveja, gula, preguiça, avareza, ira e soberba. De acordo com a teologia cristã, pecar é simplesmente pensar nesses pecados capitais. A Bíblia diz que o resultado do pecado é a morte. Cada um desses pecados tem uma história secreta, revelando como se tornaram capitais. Os 7 pecados capitais tiveram um enorme impacto na história, na sociedade e em nossas almas. Você não pode transgredir a lei moral de Deus sem que alguém pague um preço terrível por isso. E o mais mortal dos pecados, o que mata, é a ira. Os 7 pecados capitais são um importante conceito cristão. Mas eles não aparecem na Bíblia Sagrada. Só aparecem nos desertos do Egito, mais de 300 anos depois que o Novo Testamento foi escrito. Por volta do ano 375, um monge chamado Evagrius Ponticus recolheu-se a um monastério cristão. Ali, ele começou a catalogar as tentações da alma humana e criou uma lista das mais perigosas. Evagrius criou então uma lista com 8 terríveis tentações. A ira era a mais mortal. Evagrius acreditava que a ira era o pior dos males porque ela cega o homem. Ele escreveu: um homem furioso não pode ver a luz, e a oração de uma pessoa furiosa é uma abominação. Os 7 pecados capitais só foram codificados no ano de 590, quando o Papa Gregório o Grande reexaminou a lista de Evagrius. Reduziu a lista para 7, mudou seu nome de tentações para pecados e declarou que eram mortais. Para o Papa Gregório, a ira não era só mortal, mas custava caro para a alma. Ele escreveu: a ira é um luxo caro que só poucos homens de posse podem se permitir. A ira se define como desejo de vingança. A Bíblia descreve seus efeitos em várias passagens. E 3 histórias bíblicas mostram a evolução desse pecado. No Gênesis, o primeiro livro do Velho Testamento ou Bíblia judaica, ninguém fica mais irado do que Deus. No capítulo 6, Deus fica furioso contra sua maior criação e decide começar tudo de novo. Ele manda uma chuva terrível por 40 dias e 40 noites para inundar a terra e declara que destruirá da face da terra qualquer coisa viva que ele tenha criado. Deus só permitiu a sobrevivência de um homem bom e sua família, Noé. No capítulo 11, Deus desencadeia novamente sua ira, mas desta vez ele é mais preciso e controla sua fúria. As pessoas de Babel construíram uma torre para subir aos céus. Deus acha isso ofensivo e destrói a torre, espalhando as pessoas pelo mundo. Em vez de matar todas as espécies do mundo, Deus pune só a humanidade. Deus fica realmente furioso às vezes. E cuidado com ele, porque as pessoas são destruídas e famílias são arrasadas. Finalmente, no capítulo 18, Deus se volta contra a humanidade de novo, mas desta vez só pune as cidades pecadoras de Sodoma e Gomorra. Deus, furioso, manda do céu uma chuva de fogo e enxofre. Deus localiza sua ira. Ele evolui de destruir tudo a só punir a humanidade e depois só punir os moradores de Sodoma e Gomorra. Segundo os teólogos, há uma mensagem na ira de Deus. Acho que a ira de Deus é um modo de expressar que ele se envolve muito
com o modo da humanidade viver sua vida. Do mesmo modo que os pais se zangam quando os filhos fazem algo errado. Essas histórias têm a ver com o modo como vivemos em sociedade. É uma forma de controle de massas, de dirigir as pessoas para atividades adequadas e de explicar as coisas que acontecem na vida, boas ou más. O Velho Testamento está cheio de relatos de brutalidade e de atrocidades. O assassinato de Abel por seu irmão Caim, no Gênesis, ou o ataque do rei Saul a Davi, no livro de Samuel. Essas histórias não são para fracos, mas querem ser lições objetivas sobre as consequências mortais do pecado da ira. O segundo livro da Bíblia, o Êxodo, introduz os 10 mandamentos e marca uma reviravolta na percepção dos pecados. A grande inovação dos 10 mandamentos, que os distingue das culturas pagãs que antecederam a Bíblia, é que Deus quer saber como eu trato você. Nas culturas pagãs, Deus quer saber como eu trato a Deus. No judaísmo e depois na cristandade, minha relação com você é minha relação com a imagem de Deus. E pecar é uma violação contra Deus, seja o pecado dirigido a Deus ou dirigido a você. O quinto mandamento diz: não matarás. Sábios religiosos veem nisso uma clara mensagem de Deus. O pecado da ira tem consequências sérias. Ironicamente, o portador dos 10 mandamentos, Moisés, é um homem colérico. No Êxodo, Moisés vê um egípcio surrar um escravo hebreu e mata o homem em um acesso de fúria. Mais tarde, no Monte Sinai, Moisés volta com as tábuas da lei que Deus lhe deu e encontra os israelitas adorando o bezerro de ouro. E ali mesmo tem um acesso de fúria e quebra as placas dos mandamentos em 1000 pedaços. É exatamente esse tipo de fúria que pode ser muito danoso se sair do controle. Neste caso, o dano foi tal que as tábuas ficaram destruídas e tiveram de ser substituídas. Nos dois casos, Deus não pune Moisés, mas usa sua ira para ensinar a ele as armadilhas do pecado. É interessante ver nesse episódio que a ira de Moisés faz parte da experiência humana. Todos ficamos furiosos às vezes, e negar a fúria não é psicologicamente saudável nem é realista. Então Moisés ficar furioso naquele momento é algo perfeitamente humano. A visão do Velho Testamento sobre a ira perdura no entendimento judaico tradicional. Na Bíblia judaica, o pecado é a consciência que a ira traz. Se a ira levar à crueldade, ou à violência, ou à opressão, ou a perseguições, então ela é um pecado. Mas se for uma emoção sentida pelo indivíduo e não tiver nenhuma consequência, a ira pode ser forte, mas não é pecaminosa. O pecado da ira terá uma nova visão na Bíblia cristã. Uma das primeiras histórias do Evangelho de Mateus se refere ao rei de Israel e às terríveis consequências de sua fúria. O Evangelho narra o nascimento de Jesus. Herodes, o rei de Jerusalém, fica sabendo que uma profecia diz que o novo rei dos judeus nasceu. A possibilidade de perder o trono deixa Herodes enfurecido. Herodes ficou furioso porque estava preocupado com o seu poder. Podia realmente haver um rei dos judeus. Todos tinham ouvido dizer que ele tinha nascido quando Herodes não foi capaz de verificar os fatos. Ficou furioso e saiu trucidando todos os bebês da mesma idade para poder apanhar aquele que seria pretendente ao trono. O episódio foi chamado de Massacre dos Inocentes. Os evangelhos dizem que Herodes matou todas as crianças de 2 anos ou menos que estavam em Belém e seus arredores. Jesus só sobreviveu porque sua família fugiu para o Egito. É claro que qualquer relato de um massacre de bebês é tão horrível para nosso entendimento que nós sentimos um imediato repúdio a esse tipo de coisa.
Ao mesmo tempo, uma nova visão de pecado e de suas origens emergiu na tradição judaico-cristã. O que faria alguém cometer algo tão inimaginável quanto exterminar crianças? A resposta para os crentes é Satã. Satã era uma figura vaga e sombria, mas no Novo Testamento seu perfil evoluiu e ele se tornou uma força terrível, o grande tentador da humanidade, a fonte de todo o mal do mundo. Satã era uma figura menor no Velho Testamento. Já no Novo Testamento, ele é um demônio extraordinário. Satã se torna o pai da mentira e aquele que nos arrasta ao pecado. As maiores tentações de Satã são a ira e a vingança. E Satã encontra seu inimigo mortal, Jesus, que traz um novo mandamento sobre o pecado da ira. Os 7 pecados capitais são a porta de entrada para o inferno. E o mais sangrento e violento dos pecados é a ira. No Velho Testamento, é Deus quem se enfurece quando diz, no livro do Deuteronômio, a vingança é minha. No Novo Testamento, a figura de Satã aparece como a encarnação do pecado, especialmente o da ira. O contraponto, a ira e Satã, veio de Jesus, que assumiu um enfoque radicalmente diferente para o pecado da ira. Jesus parece pegar os mandamentos, os 10 mandamentos, e aumentar sua intensidade. Por volta do ano 30, em seu Sermão da Montanha, Jesus encoraja seus seguidores a dar a outra face. É um conselho surpreendente, em especial para a sociedade judaica brutalmente reprimida pela ocupação romana. Ele dá às pessoas uma maneira de reagir com dignidade e amor próprio naquele contexto. Por isso, de Tolstói até Gandhi e a Martin Luther King, essas palavras foram profundamente motivadoras. São um modo das pessoas se expressarem com força e dignidade, sem recorrer à fúria e à violência. Jesus parece se recusar a ceder ao pecado da ira, mesmo quando os romanos o torturam e crucificam. A ira de Deus evoluiu para o lado oposto. Em vez de clamar por uma justa vingança, Jesus murmura com seu último sopro: Pai, perdoai-os, porque não sabem o que fazem. É um momento poderoso para uma pessoa inocente que está sofrendo numa cruz. É uma frase incrível sobre como podemos superar a vingança e superar a ira. A condenação do pecado da ira não é exclusiva da cristandade. Todas as religiões do mundo rotulam a ira como a maior transgressão, apesar de cada uma ter seu ponto de vista. Os rabinos comparam a ira a uma chaleira de água fervente. Quando ela transborda, não se sabe para onde a água vai e nem quem ela vai queimar. Para o Islã, a ira é um pecado maior. O profeta disse que nossa melhor parte é a que mais demora a se irar e a nossa pior parte é a que mais demora a superar a ira. Na cristandade, há diferentes opiniões sobre o pecado da ira. Na visão protestante da nossa história, a ira pode ser um pecado, mas não é um pecado em si. É o que você faz com ela. A igreja diz que temos paixões e que a paixão leva ao pecado. Você não pode destruir ou matar as paixões. Elas têm de ser purificadas, redirecionadas e transformadas. Mas todas as vertentes cristãs concordam. O pecador que não transforma sua ira está condenado ao inferno. O inferno acabou se tornando o contraponto do céu e a morada eterna dos pecadores.
Muitos acham que Jesus se referia ao inferno quando falou de Hades. Mas no Novo Testamento, Jesus fala de um lugar de danação usando a palavra hebraica Gehenna. Originalmente, Gehenna se referia a um depósito de lixo das portas de Jerusalém, onde as pessoas queimavam detritos. Jesus usou essa palavra como símbolo do destino que espera os pecadores. Você pode aproveitar hoje, mas o que acontece quando morre? O conceito de inferno evoluiu como um poderoso símbolo de retribuição. Na verdade, cada religião desenvolveu seus meios para definir e explicar as funções do inferno. A visão protestante de inferno não é que Deus queima as pessoas porque está furioso, é algo mais triste. É que as pessoas caem em si mesmas para sempre. A Igreja Ortodoxa tem uma visão filosófica. A Igreja Ortodoxa diz que Deus não manda ninguém para o inferno, que o inferno é autoimposto. Um dos maiores ensinamentos da Igreja Ortodoxa é a misericórdia eterna, a compaixão e a justiça. No Islã, o inferno não é um destino eterno, mas um aprendizado. O Corão descreve o inferno como desagradável, mas há um elemento psicológico. O inferno é uma oportunidade de superarmos nossas deficiências, de crescermos em caráter até que estejamos purificados e possamos, então, entrar no céu. Talvez a descrição mais brilhante do inferno tenha sido feita em 1320 pelo poeta Dante Alighieri. Seu retrato intenso e elaborado da danação eterna conquistou a imaginação do mundo cristão. Em A Divina Comédia, Dante descreve sua jornada enquanto desce pelos 9 níveis do inferno. Algumas descrições são tão claras que ficaram na mente das pessoas por muitos anos. A jornada de Dante é aterradora porque testemunha a penitência de cada pecado capital. E em cada caso, o castigo se ajusta ao crime. O pecado da ira fica no 5º nível, nas águas pantanosas do rio Styx. Aqui, uns batem cruelmente nos outros enquanto tentam desesperadamente sair do rio. E Dante assiste à tentativa de cada um de mutilar o outro. A visão do inferno de Dante guiou os cristãos durante séculos, apesar da maioria dos detalhes sair da mente do poeta e não das escrituras. A interpretação cristã do inferno evoluiria novamente quando os demonólogos medievais começaram a catalogar seus habitantes. Em 1589, o bispo alemão e caçador de bruxas Peter Binsfeld compilou uma hierarquia detalhada dos demônios. Ele acreditava que cada um dos 7 pecados estava associado a um diabo específico. Binsfeld escreveu que o príncipe demoníaco do pecado da ira se chamava Amon. Amon era provavelmente uma referência ao antigo deus egípcio do sol, Amun, cuja veneração em meio às pirâmides remontava a 1550 a.C. Binsfeld descreveu o demônio da ira como um monstro que cospe fogo, com bico de corvo e cauda de serpente. Ele tentava os homens com poder e os destruía por sua própria ira. Mas Binsfeld achava que havia outra entidade demoníaca que também controlava o pecado da ira. O demônio superior da ira não era ninguém menos do que o próprio rei do inferno, Satã. A ira está ligada a Satã. A ira mal conduzida pode levar à violência ou ao assassinato. Portanto, é uma emoção muito poderosa e não é surpresa que a ira se ligue a Satã, porque de todos os demônios, Satã é o mais poderoso. Durante séculos, o medo de Satã e da condenação ocuparam o centro da noção de pecado. No mundo atual, muitos acham que essas preocupações sobre o poder do inferno perderam relevância.
Todos conhecemos melhor a natureza do universo e o que há em cima e embaixo de nós. Há quem creia que o pecado da ira tenha levado a um conceito criado pelo homem ainda mais diabólico: a encarnação do inferno na vida terrena, a guerra. Os 7 pecados capitais não aparecem na Bíblia, mas a Igreja os desenvolveu para codificar um comportamento aceitável entre seus fiéis. O pecado da ira é o mais mortal, porque pode levar diretamente à violência, ao derramamento de sangue e à morte. O pecado da ira evoluiu na história das religiões, mas é parte das emoções humanas. A questão com a ira é: como pode uma emoção natural ser considerada pecado, mas a Bíblia diz que é um pecado grave? Para a humanidade, o resultado mais terrível do pecado da ira é, com toda certeza, a guerra. Acho que a ira decididamente causa guerra e também prolonga essa guerra porque gera uma reação em cadeia que às vezes pode não ter fim. A ligação entre a ira e a guerra é mais antiga do que a Bíblia hebraica. Ela aparece em uma das mais antigas obras literárias do mundo, a Ilíada. A Ilíada é a história da Guerra de Troia. A tradição diz que o poema épico foi escrito pelo poeta grego Homero aproximadamente no século 9 a.C., mas se refere a eventos que podem ter ocorrido 200 anos antes. A primeira palavra do texto revela seu tema: a ira. Ela trata da ira de Aquiles e do que ele fez, e da fúria que se manifesta com poder no andamento de suas ações, mas que também o levou à própria destruição. Em dado momento no desenvolvimento do épico, a Guerra de Troia fica paralisada por causa da ira de Aquiles. Ele não estava furioso com o inimigo, mas contra seu próprio comandante, por ele ter levado sua amada escrava, Briseis. Aquiles se retirou da luta e os gregos sofreram uma terrível derrota. Só quando seu melhor amigo é morto, Aquiles refocaliza sua raiva e retorna à batalha. Por séculos, a narrativa da Guerra de Troia serviu de lição de como o pecado da ira leva ao egoísmo, à desonra e, finalmente, à morte. Em 480 a.C., uma geração de guerreiros gregos levaria essa lição à prática. Os soldados de Esparta, universalmente reconhecidos como os melhores guerreiros do mundo antigo, tornaram-se lendários por sua luta heróica na Batalha das Termópilas. A preparação para essa batalha foi pouco ortodoxa. Há relatos, aliás, surpreendentes, de que, antes de entrar em combate, os comandantes espartanos traziam músicos para tocarem composições suaves, serenas e tranquilizadoras para a tropa, para que ela se acalmasse antes da batalha. A lógica disso é que os espartanos sentiam que você não precisava sentir raiva para ser valente. Para matar, os espartanos tentavam evitar o pecado da ira, preferindo se focar em uma calma determinação. A evolução do pecado da ira continuaria depois que o cristianismo se tornou a religião dominante no Império Romano. Discutiu-se muito, nessa época, a relação entre o pecado da ira e a guerra. Alguns achavam que a guerra se justificava só para proteger inocentes. Outros diziam que esse sentimento levava sempre à guerra e que era contra a lei de Deus. A Bíblia não traz uma mensagem clara sobre isso. Mas a história traz inúmeros exemplos de guerras terríveis iniciadas por debates irados sobre divergências religiosas. Nunca faltaram justificativas para matar. Religiosos usaram argumentos religiosos, nacionalistas usaram argumentos nacionalistas. Hoje, a visão militar da ira é similar à espartana. O primeiro sargento William Bowditch já serviu por 3 períodos em combate.
Quando nos preparamos para combate, nunca falamos do inimigo para nos animar como antes de um jogo de futebol. Eu nem penso no inimigo, eu penso nos meus fuzileiros. E sei que somos preparados. Eu sei. Não importa contra quem lutamos, não preciso achar que o inimigo é sub-humano. O sargento Bowdet nunca quer ver a ira dominar o campo de batalha. Já tive que apanhar as mãos de um fuzileiro meu que eu achei a 100 metros de onde ele morreu. E eu fiquei furioso? Fiquei muito, muitíssimo. Mas tratei de pensar em outra coisa. De pensar que eu tinha o meu trabalho. Pensar que o que passou, passou. Se você deixa a emoção assumir, quando você está em combate, está morto. Para tirar a raiva de cena em batalha, os fuzileiros são submetidos a muito estresse todos os dias, a começar do alistamento. Assim, aprendem a redirecionar suas emoções. Posso dizer sinceramente que cada vez que entrei em combate, eu nunca vi um fuzileiro americano perder a calma ou perder o controle. Eu nunca vi. Bowdet acredita que controlar a raiva dá a seus fuzileiros uma vantagem sobre tropas menos treinadas. Eu já vi rebeldes enlouquecerem. Saem correndo no fogo aberto, atiram, ficam furiosos e pensam que vão ser heróis. Mas não é assim porque acabam mortos. Há milhares de anos, os homens discutem se matar no campo de batalha é uma manifestação do pecado da ira. Para Bowdet, a questão não cabe. Cada vez que entrei em combate, todas as vezes sempre pensei que estava fazendo a coisa certa. Podem pensar que é assassinato, mas não é. Segundo os sábios religiosos, há aí um elemento-chave. Para um soldado, não se trata de assassinato, porque ele não tem intenção pessoal contra o inimigo. Não vai ganhar nada com isso. Mas há assassinato quando há ódio pessoal, quando odeio a pessoa e por isso tiro a vida dela. O pecado da ira pode ter pouco a ver com a justificativa da guerra. Mas e quando a ira irrompe e resulta em homicídio? Estranhamente, tanto advogados quanto neurologistas concordam que, às vezes, o assassinato pode ser perdoado. Os 7 pecados capitais foram compilados pela Igreja como guia de coisas a evitar para chegar ao céu. O mais mortal dos pecados, o que mais vezes derrama sangue, é o pecado da ira. Mas na história americana tem havido uma razão perfeitamente aceitável para uma manifestação da ira que resulta em assassinato. É o chamado crime de paixão. Geralmente, pensamos em crimes de paixão como tendo a ver com relações românticas ou com casamento. É exatamente aí que um tipo de fúria frequentemente gera uma violência brutal. Foi em 1859, em Washington, D.C., que o crime de paixão apareceu na consciência pública americana através de um rico e respeitado membro do Congresso, Daniel Sickles. Ele descobriu que a esposa estava tendo um caso com Philip Barton Key, que era filho de Francis Scott Key. E ele ficou tão furioso que pegou suas pistolas e planejou o assassinato. Armado com 2 pistolas e acompanhado do melhor amigo, Sickles enfrentou Philip Key nas ruas de Washington. Ele atirou uma vez no peito e depois, enquanto o homem ferido pedia por clemência, Sickles atirou mais 2 vezes. Os tiros foram tão perto da Casa Branca que o amigo de Sickles, o presidente James Buchanan, ouviu tudo. Sickles imediatamente confessou e foi preso. Foi acusado de assassinato doloso, mas uma equipe de prestigiosos advogados e vários políticos concordaram em serem seus defensores.
A defesa se pautou na alegação de insanidade temporária, dizendo que era possível, nos termos da lei, a pessoa ficar temporariamente incapaz de saber o que é certo e errado. E depois de cometido o crime, recuperar essa capacidade. O júri absolveu Sickles. O público ficou mais indignado com o perdão e a reconciliação dele com a esposa do que com o crime e a curiosa absolvição. Ele foi a primeira pessoa na história americana a ser bem-sucedida a usar insanidade temporária como defesa. Eu acho que ele devia ter cumprido pena pelo que ele fez. Mas a impressão é que as pessoas acham que esse tipo de ira é compreensível, que imaginam como se sentiriam se fossem confrontadas ao fato da esposa ou do marido ser infiel. Os pecados de Sickles teriam efeito sobre a lei americana no longo prazo. No Texas, durante muito tempo, foi lei. Se você pegasse sua mulher ou seu marido fazendo sexo com outra pessoa, você tinha o direito de matar essa outra pessoa. O conceito era de que você tinha justificativa para ficar furioso, tão cego de raiva, que qualquer pessoa mataria nessa circunstância. Alguns acreditam que a defesa alegando insanidade temporária não passa de um truque, uma brecha legal para quem caiu no pecado da ira. Hoje, os cientistas estão investigando exatamente de onde vem a ira. O cérebro recebe muitas informações, tanto do mundo externo quanto de dentro do corpo. Há uma parte do cérebro chamada amígdala, que tem por função olhar para todas essas informações e se fazer uma pergunta. É uma ameaça? É algo com que devo me preocupar? O Dr. Hubenger colocou na amígdala cerebelosa a responsabilidade pela instigação da ira. Essa parte do cérebro pode rapidamente dominar o restante com fúria incontrolável. Quando há percepção de perigo, o corpo reage em cascata, aumentando os batimentos cardíacos, a pressão sanguínea, a transpiração. Seu corpo se prepara para lutar ou fugir. A amígdala é uma parte primitiva do cérebro. Ela existe porque o cérebro humano é feito de camadas que se sobrepuseram às anteriores em milhões de anos de evolução. Todos os cérebros mais velhos ainda vivem plenamente dentro de nosso cérebro. Então, parte de nós pensa como cachorro, outra parte pensa como um crocodilo e outra parte pensa como macaco. A amígdala cerebelosa cria uma reação imediata à ameaça, lutar ou fugir. Mas os seres humanos desenvolveram outra parte do cérebro, os lobos frontais. A área que se vê aqui na frente é a região orbital frontal, ou lobo frontal. E essa região do cérebro funciona como freio da amígdala. Nós podemos dizer que a amígdala, nesse caso, é o motor da reação à ameaça. E o lobo frontal é o freio. Se o Dr. Gar estiver certo, a pessoa que foi dominada pelo pecado da ira fica temporariamente insana até que sua amígdala cerebelosa seja controlada. Caso em foco: o assassinato de Betty Dodge, em 2003, por seu filho, James Essig. Na época do crime, Essig, um adulto com problemas mentais, tinha se mudado para a casa da mãe. Sua relação se deteriorou tanto que a mãe pediu que o filho se fosse. Aquilo o fez entrar em pânico. Ele pegou uma escultura que havia na sala e quebrou a escultura na cabeça da mãe e ficou batendo, sem parar, até ela morrer. Depois saiu, atravessou a rua e se entregou à polícia. Durante o julgamento, o Dr. Gar foi contratado como perito para avaliar a capacidade mental do réu.
Após fazer um levantamento neurológico completo do cérebro de Essek, ele viu que faltavam quase 40% dos tecidos do lobo frontal. Então, enquanto a amígdala dizia, estou em perigo, estou furioso, ataque, não havia tecido suficiente no lobo frontal para dizer, tenha calma, há outros meios de lidar com isso, não ataque o que você pensa ser a fonte de seu medo. O júri concordou com o depoimento de Dr. Gur e decidiu que James Essek era inocente por motivo de insanidade. Ele foi mandado a um hospital psiquiátrico. Alguns acham que James Essek foi incapaz de controlar sua tendência à ira. O órgão da mente que controla nosso comportamento é o cérebro, e o dele está danificado. Mas mesmo que um acesso de fúria resulte em prisão ou em hospital psiquiátrico, o mal está feito. Não haverá um meio de tratar a fúria humana antes de se chegar a esse ponto crítico. Os 7 pecados capitais orientam os cristãos há séculos. Embora haja consequências para os pecados da luxúria, da avareza, da inveja, do orgulho, da gula e da preguiça, as decorrências mais mortais vêm do pecado da ira. Quando estamos irados, perdemos o controle. Nessa hora, beiramos a possibilidade de violência física. Quando caímos na tentação da ira, nós nos perdemos. Mas parte da tentação da ira é que, ironicamente, ela dá muita satisfação. Ela pode levar a pessoa à euforia, principalmente homens. Muitas vezes é gostoso sentir raiva. E apesar de séculos de tentativas de controlar o pecado da ira, ela está hoje por toda parte. Eu gostaria de pensar que a fé ajuda a controlar a violência e a ira. Mas os Estados Unidos têm a taxa mais alta de frequência a igrejas e de fé em Deus do mundo desenvolvido. E tem, de longe, a mais alta taxa de homicídios. O conceito do pecado da ira evoluiu com os séculos. A teologia cristã já disse que quem comete esse pecado será atormentado no inferno. Mas alguns pecadores já são atormentados nesta vida. Eu estava em uma relação que não ia muito bem e eu não sabia o que fazer, então saí, comprei 5 litros de gasolina, quebrei a janela em plena luz do dia, moro em um condomínio de apartamentos, enchi o carro de gasolina e o carro explodiu no estacionamento do subsolo. Tiveram que evacuar todo o lugar e eu podia ter matado centenas de pessoas. Eu fiquei muito louco. Eu bati nele. Eu bati tanto que o juiz acabou me condenando a 5 anos de prisão. Esses homens não lidam com sua fúria com a confissão ou o arrependimento, mas com tratamento psicológico. O pecado da ira está tão disseminado na sociedade que o conceito de terapia de controle da raiva se tornou corrente. Anutsa Belíssimo é uma especialista que tratou milhares de pessoas com problemas dessa natureza. Nós já sabemos que a raiva na sociedade de hoje é um problema sério. É só ver uma estatística simples. São 1.800 agressões registradas por semana na América. A raiva é um problema. Para Belíssimo, a ira não é um pecado mortal, mas um comportamento inadequado. Não acredito que possamos nos livrar da ira. Eu sinto que ela é uma emoção humana muito necessária. Para mim, a raiva é uma bandeira vermelha, um modo de eu reconhecer que há coisas com as quais eu não estou lidando bem. É melhor assumir o que está sentindo. Peritos dizem que para superar o pecado da ira, vale mais criar contatos do que tentar controlar o sentimento. E é por isso que nós acreditamos que dizer à pessoa que sua raiva está destruindo a relação com a esposa ou com os filhos parece funcionar muito bem. Ter um relacionamento é o que a humanidade busca.
uma conexão com os outros. Diz a tradição que o pecado da ira é punido com a condenação eterna. Mas Belíssimo acha que esse enfoque religioso da ira é inútil no mundo moderno. Nunca fiz um paciente ter medo de ter raiva, porque pode ir para o inferno. Nunca pude usar isso como ferramenta. Mas alguns contestam esse argumento. Um homem chamado Howard Storm, por exemplo, diz que vivenciou o poder demoníaco da ira. Em 1985, Howard Storm, um professor de artes de 38 anos, tinha problemas de raiva. Eu nunca machuquei minha mulher ou os meus filhos, mas eu gritava com eles, atirava a mesa da cozinha longe e jogava a mesa pela sala, arrebentava objetos e outras coisas assim. Mas em uma viagem a Paris, Howard Storm teve de ser atendido no pronto-socorro de um hospital à morte com uma perfuração intestinal. Sempre semiconsciente, ele percebeu que não estava sozinho. Primeiro eu vi pessoas que me chamavam pelo nome de fora do quarto para que eu fosse com elas. Eu perguntei pelo médico por que eu ia ser operado e me disseram para andar logo, que sabiam disso. Não tinham tempo para perguntas, que eu saísse. Semiconsciente, Storm foi levado por um longo corredor. E, de repente, ele foi furiosamente atacado por todos os lados. Só nessa hora, ele percebeu que não estava mais no hospital. Enquanto eu pude, lutei com toda a força, mais para me defender, tentando escapar dos golpes, dos socos e dos chutes. Eu fiquei todo arranhado, mordido, apanhei de todo lado na escuridão. Não há palavras para descrever isso. Assustador, terrível, apavorante. São palavras que não servem. A essa altura, o ateu Storm fez uma coisa que nunca pensara em fazer antes. Começou a rezar. Um raio de luz apareceu e o liberou dos agressores. E ele se viu de volta ao quarto de hospital, vivo de novo. Howard Storm acha que só há uma explicação para essa experiência quase mortal. De certa forma, penso que foi uma oportunidade. Eu tive a chance de experimentar o inferno. Quando se recuperou de seus problemas médicos, Storm viu que tinha a chance de mudar sua relação com o pecado da ira. Desde que aconteceu, não tive mais essa ira, essa fúria fora de controle. Nunca mais aconteceu. Seja a experiência de Storm realmente uma descida ao inferno, seja apenas uma terrível alucinação, o efeito nele foi profundo e transformou suas relações com a esposa, a família e suas próprias emoções. Storm acha que sua experiência, que lembra a fase medieval da evolução da ira, pode beneficiar outras pessoas. Uma das coisas que me motiva sinceramente é que eu não quero que ninguém vá para o inferno. Estou em missão de Deus para evitar que vão para o inferno. O pecado da ira evoluiu por milênios. Da ira de Deus, no livro do Gênesis, ao perdão de Jesus nos Evangelhos, das punições de Dante no inferno, aos tribunais que tentam administrar o pecado mortal. O pecado da ira é o mais mortal de todos? A resposta pode não importar, porque no fim, todos seremos julgados, alguns por seus pares, outros por um poder superior. E para os que sofrem o tormento da ira, o próprio pecado pode ser suficiente para criar o inferno na Terra.